Respire fundo, ajuste o coração e prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais impactantes do cristianismo. Ao longo da história, Deus levantou homens e mulheres que não buscavam aplausos, mas carregavam uma presença. Homens que não pregavam para agradar, mas para despertar. Homens e mulheres cuja voz não vinha apenas da boca, mas do Espírito. Este é o Vozes do Reino. Jonathan Edwards não foi apenas um pregador. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para despertar uma geração inteira adormecida espiritualmente. Em um tempo de frieza espiritual, religiosidade vazia e corações endurecidos, Deus levantou um homem silencioso, intelectual, profundamente piedoso e ao mesmo tempo cheio do fogo do Espírito. Era início do século XVIII, na Nova Inglaterra, atual Estados Unidos. As igrejas existiam, os cultos aconteciam, os sermões eram pregados, mas a presença viva de Deus havia se tornado rara. A fé era herdada, não vivida. A religião era tradição, não transformação. Foi nesse cenário que Jonathan Edwards nasceu, em 1703, em uma família pastoral. Desde muito jovem demonstrou inteligência extraordinária, mas mais do que mente brilhante, ele possuía um coração sensível à voz de Deus. Ainda adolescente, Edwards teve profundas experiências espirituais. Ele descrevia momentos em que a glória de Deus parecia preencher tudo ao seu redor. A criação, árvores, céus, campos, tornava-se para ele um espelho da majestade divina. Jonathan Edwards não buscava apenas conhecimento teológico, ele buscava a realidade de Deus. Em seus diários, escreveu sobre longos períodos de oração, jejum e meditação. Ele chorava pela própria santidade, chorava pela condição da igreja, chorava pelas almas perdidas. E foi esse coração quebrantado que Deus decidiu usar. Por volta de 1734, algo começou a mudar na pequena cidade de Northampton, onde Edwards pastoreava. Pessoas começaram a sentir profunda convicção de pecado, não por pressão humana, não por manipulação emocional, mas pela ação silenciosa e poderosa do Espírito Santo. Durante os cultos, homens fortes choravam, jovens clamavam por misericórdia, famílias inteiras se rendiam a Cristo. Edwards não levantava a voz, não fazia apelos dramáticos. Ele simplesmente pregava a verdade. E a verdade, ungida pelo Espírito, atravessava corações como espada afiada. Durante o avivamento, muitos relatos começaram a surgir. Pessoas que viviam em profundo ódio passaram a amar seus inimigos. Lares destruídos foram restaurados. Vícios foram abandonados sem esforço humano. Alguns testemunhavam sentir um peso espiritual tão intenso que não conseguiam ficar de pé. Outros descreviam uma alegria inexplicável, uma paz que nunca haviam experimentado. Não eram emoções vazias, eram vidas completamente transformadas. Embora Jonathan Edwards fosse cauteloso com exageros, diversos relatos apontam para milagres reais ocorridos naquele período. Pessoas enfermas relataram cura após momentos intensos de oração coletiva. Indivíduos com crises emocionais profundas encontraram libertação e equilíbrio. Corações endurecidos por décadas foram quebrantados em minutos. Os maiores milagres, porém, era a conversão genuína.
Homens conhecidos por violência tornaram-se mansos. Mulheres marcadas pela dor encontraram propósito. Jovens antes perdidos passaram a viver em santidade. O sermão mais famoso de Jonathan Edwards não foi gritado, foi lido calmamente. Mesmo assim, o impacto foi devastador. Pessoas agarravam os bancos com medo de cair no inferno, clamavam por misericórdia. O temor do Senhor tomou o ambiente. Não era medo humano, era consciência eterna. O fogo não ficou restrito a Northampton, ele se espalhou por cidades, colônias e gerações. Esse movimento ficou conhecido como o Grande Despertamento. Pregadores como George Whitefield se uniram ao mover. Milhares foram alcançados. A história espiritual de uma nação foi alterada. Curiosamente, o mesmo avivamento que trouxe vida também trouxe perseguição. Jonathan Edwards foi rejeitado por sua própria igreja, demitido, humilhado. Mesmo assim, nunca perdeu a fé, nunca abandonou a verdade. Ele continuou escrevendo, orando e confiando em Deus. Jonathan Edwards morreu em 1558, mas seu legado permanece. Seus escritos ainda despertam fome espiritual. Seu avivamento ainda confronta superficialidade. Seu avivamento ainda inspira gerações. Ele nos ensina que avivamento começa no coração. Santidade precede poder. Conhecimento sem fogo é vazio. Emoção sem verdade é passageiro. Talvez hoje, assim como naquele tempo, a igreja precise acordar. Talvez Deus esteja procurando homens e mulheres comuns, com corações rendidos, mentes alinhadas à palavra, vidas totalmente disponíveis. Que o Deus do avivamento de Jonathan Edwards visite novamente nossa geração. Que o fogo volte, que a verdade seja proclamada, que vidas sejam transformadas. Se esta mensagem falou com você, não ignore o que o Espírito está fazendo em seu coração. A história de Jonathan Edwards nos lembra que Deus ainda procura homens e mulheres dispostos a viver uma fé verdadeira. Não uma fé confortável, mas uma fé que transforma. Se você deseja continuar ouvindo mensagens que despertam, fortalecem e apontam para o reino de Deus, inscreva-se no canal Vozes do Reino. Deixe o seu like, isso ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas. Ative o sino para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Aqui, cada voz tem um propósito, cada mensagem carrega um chamado e tudo é para a glória de Deus. Que o reino fale, que o Espírito conduza e que sua vida seja transformada.